Muito bem, agora faltam 6 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E o escritor Rubem Alves morreu no último dia 19 de julho de 2014. O psicanalista, educador e teólogo deixou uma obra vasta e diversificada com livros religiosos, educacionais e infantis. Era considerado um dos maiores pedagogos brasileiros de todos os tempos. E com esse histórico, o escritor Rubem Alves é uma aposta para as questões do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. E é sobre ele e o Enem que a gente conversa agora com Eduardo Valadares, que é professor de linguagens do site Descomplica. Eduardo, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom, então para quem está aí em casa se preparando para o Enem, por que é importante conhecer a obra de Rubem Alves? Primeiramente, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar participando do Conexão Futura. A grande verdade é que o Rubem Alves é um escritor de uma dimensão de estilo enorme e realmente o Rubem Alves ele acabou se tornando um grande escritor em função de toda a sua formação, psicanalista, filósofo, mas passando por muitas vertentes nos seus assuntos abordados na sua obra. Então, você vai ler determinados livros do Rubem Alves e você encontra abordagem ligada à teologia, como você mesmo colocou, assuntos religiosos, mas, sobretudo, a máxima trabalhada nas obras do Rubem Alves é a questão educacional, pedagógica e comportamental do aluno. Com certeza, Rubem Alves é um assunto bastante importante para os alunos, os candidatos do Enem deste ano, estarem atentos em função de alguns textos dele, enquanto ele vivo, já terem sido cobrados em muitos vestibulares do Brasil todo. No Rio de Janeiro, teve uma determinada banca que cobrou o texto do Rubem Alves, A Aldeia que Nunca Mais Foi a Mesma, um texto famoso, um texto bacana, falando sobre comportamento humano e tal. E é bem importante que o aluno esteja ligado nas obras do Rubem Alves. Muito bom. Vou mostrar para você de casa o site oficial de Rubem Alves, que você pode buscar informações sobre ele, que é rubemalves.com.br, que está aí na sua tela. Agora, Eduardo, fica esse grande desafio, né, para quem está se preparando. E por ser uma obra tão vasta e tão diversificada, começa por onde? Quem nunca teve contato com a obra de Rubem Alves? Excelente. Na verdade, é difícil comentar sobre que obra específica do Rubem Alves, tendo em vista que o Rubem Alves, ainda que tenha se tornado um excelente escritor, eu particularmente tenho vários livros do Rubem Alves, li muitos livros do Rubem Alves, desde a época de estudante universitário até me tornar professor de fato. Ele não é um conhecido por seu grande romance, como um Guimarães Rosa, um Machado de Assis, até pela proximidade da época, o João Ubaldo Ribeiro ficou conhecido por muitos romances famosos, mas o Rubem Alves ele tem uma produção muito mais de crônicas e de contos do que propriamente de um livro específico. De modo que, como sugestão para o aluno, eu indicaria, entra no próprio site do Rubem Alves, pegue algumas crônicas e contos do escritor para conhecer o seu estilo de escrita, que por muitas vezes escrevia sobre educação, sobre comportamento humano, mas colocando sempre uma linguagem que a gente chama, né, linguagem de professor de português de linguagens, uma linguagem conotativa, cheia de referências figuradas, de imagens, então por muitas comparações. Ele gostava muito de falar sobre aspecto de estudo, de educação, reflexões humanas, mas sempre criando determinadas imagens poéticas. Isso é uma marca recorrente nos textos do Rubem Alves. Também é uma questão importante conhecer um pouquinho sobre a visão dele sobre educação, sendo um pedagogo também. Você acha que isso pode influenciar quem buscar um pouco de referência sobre esse aspecto da obra dele para se preparar para o Enem? Excelente, até porque o Rubem Alves ele era um grande crítico da educação brasileira. O Rubem Alves, na verdade, ele gostava de dizer em muitos textos dele que, na verdade, ele não gostava de se apresentar como professor. Ele gostava de se colocar como um educador. Então, eu colocaria que 70% dos textos dele, inclusive, trabalham muito essa diferença entre ser professor e ser educador. E o que ele gostava muito de discutir era a questão da obrigatoriedade do aluno a estudar, que o aluno deveria aprender de uma forma muito natural. Tem uma referência de um texto dele que eu gosto bastante, que ele fala: é fácil levar a égua até o meio do ribeirão, difícil é fazê-la beber água. Assim deveria ser também com o aluno. É fácil obrigar o aluno a ir à escola. Difícil é fazê-lo gostar, aprender aquilo que ele quer aprender. Fecha aspas, é o texto do Rubem Alves, que é bem bacana. Fica essa reflexão, então, para quem está em casa aí. Deixa eu mostrar mais referências da internet para você. O site do Descomplica, onde você pode aí acompanhar
aulas do Eduardo e de tantos outros professores, o descomplica.com.br, que é parceiro aqui da nossa ação do Enem no Futura, que eu boto também o outro site para você. Já falei no comecinho do programa, nossa websérie acompanhando a vida dos 13 estudantes que vão se preparar para o Enem desse ano. E aqui embaixo uma série de materiais complementares, links indicados, inclusive aqui o do Descomplica, não deixe de acessar aí. Então, Eduardo, obrigado pela presença no Conexão de hoje. Muito obrigado, tá? Muito bem. E uma última notícia agora, mudando de assunto, para os futuros cineastas, quem já passou do vestibular, já passou pelo Enem, já entrou na faculdade, está estudando comunicação social, então ainda dá tempo de enviar o seu projeto para o edital Curtas Universitários do Sala de Notícias. As inscrições foram prorrogadas até o dia 31 de agosto, ou seja, na semana que vem. Então, se você é estudante de comunicação social, cinema, audiovisual, aproveite essa oportunidade para transformar o seu trabalho de conclusão de curso em um curta-metragem para TV e para a internet. Serão até 20 projetos selecionados e os vencedores receberão uma verba de R$6 mil para auxiliar nos custos da produção. Mais informações no site do Futura, que se encontra aqui também, do Sala de Notícias. Você pode buscar aí futura.org.br/Sala de Notícias. Dado o recado, na próxima entrada do Conexão, a gente fala sobre os medos do homem brasileiro. Pois é, uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia revelou que uma série de particularidades sobre esse ser que teme aí, acima de todas as coisas, ficar impotente, mas não vai ao médico. Então, para tentar entender e discutir um pouco mais sobre esse assunto, o comportamento do homem brasileiro, a gente recebe especialistas aqui no estúdio. Você pode mandar desde já sua pergunta, sua dúvida pelo Facebook ou pelo Twitter. Eu quero saber, você em casa, tem medo de quê? Responda pra gente pela internet, a gente volta daqui a pouquinho depois do programa Nota 10. Eu estou aqui à sua espera. Até já.